Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e dependendo do momento que você estiver assistindo. Hoje, no nosso blog, vamos analisar o setor terciário ou o setor de serviços. Hoje, 12 de novembro de 2020, o IBGE divulgou os índices do setor serviço. Ele é importante porque eu já reiteradas vezes tenho dito para vocês que o setor serviço ele representa aproximadamente 70% do PIB. Então tudo que acontece com o setor de serviço temos que olhar com muito, né? Notem que o setor industrial, que também tem um peso relativo no PIB, ele teve um decréscimo de janeiro até setembro de 2020, em relação ao mesmo período do ano passado, de 7,2%, a queda da indústria. E agora o setor serviço, ele de janeiro a setembro de 2020, em relação ao mesmo período de 2019, a queda foi de 8,8%. Percentual expressivo. Lembrando que ele participa do PIB, né? Tem em torno de 70%, né? Na composição do PIB, em torno disso. Então temos que ficar atento para esses números aqui. Também quero, sem querer ser repetitivo, mas sendo repetitivo, nós não temos ainda uma ideia, né? Porque o auxílio emergencial era de 600, passou para 300, diminuiu. Mas, em compensação, agora o isolamento está verticalizado, não é isso? Antes, o isolamento era horizontal, rua vazia, só abria supermercado, farmácia e tal. E agora não, o isolamento está verticalizado e muitas lojas estão abrindo, mais claro, mas estão abrindo tem muitas exigências, né? E essas exigências, por exemplo, um restaurante não pode ocupar todas as mesas. Uma loja também, você tem que entrar de 3 em 3, 2 em 2, depende do tipo, né? Então tudo isso afeta, embora exista a verticalização, né, do isolamento, de qualquer forma, isso não está possibilitando as empresas operarem com a sua potencialidade máxima. Essa potencialidade ela está prejudicada, ela não está trabalhando, ela poderia vender 100, mas não está vendendo 100, está vendendo 80 ou está vendendo 70, justamente em razão das exigências sanitárias, né? Para que uma indústria, uma loja, né, possa funcionar. Então vamos olhar aqui olha só, de janeiro a julho, vamos acompanhar ao ano. Eu gosto muito do quando você relaciona o comportamento deste ano em relação ao ano anterior, porque é aí que vai ser calculado o PIB, né? Então, de janeiro a julho, o setor serviço, de janeiro a julho de 2020, o setor serviço declinou 8,9%. Isso em relação ao mesmo período de 2019. De janeiro a agosto de 2020, o setor serviço diminuiu 9%, também em relação ao mesmo período, de janeiro a agosto de 2019. E em janeiro a setembro de 2020, divulgado hoje pelo IBGE, né,
ou os 12 de dezembro, ou 12 de novembro. O tempo está passando, 12 de novembro de 2020. Mas de janeiro a setembro, em 2020, houve um recuo de 8,8%. Isso em relação também ao mesmo período, janeiro a setembro, do ano de 2019. Então percebam que nós não temos ainda condições de analisar, né, se essa verticalização vai propiciar condições para diminuirmos, né, aviltarmos, minimizarmos a crise. Porque a crise, não tem a dúvida, é PIB negativo, em torno de 6%, por aí, né? Existe número para todo mundo tem um número. Eu tô falando em 6%, né? Porque eu estou me situando muito no setor de serviços. Você vê só, se ele realmente corresponder a 70% da composição do PIB, em agosto, né, de janeiro a agosto, o setor de serviços recuou 9%. Se ele realmente representar 70% do PIB nesse ano de 2020, pode ser que o setor agropecuário aumente. Ótimo, né? Estamos vendendo muito para os chineses, né? Não vamos brigar com os chineses, pelo amor de Deus, né? Mas se for 70% mesmo, 9% dá um recuo de 6,3%. Entenderam? É o caso aqui, ó, de janeiro a setembro. O setor de serviços recuou 8,8%. 70% em cima de 8,8%, nós vamos ter 6% aí, né, negativo do PIB. Né? Mas notem só, essas estimativas são muito prematuras, que tudo pode acontecer, inclusive nada, no mês de novembro, no mês de dezembro. Né? E vamos fazer uma retrospectiva aqui dos setores que mais só tem negativo no setor de serviço. Serviço prestado às famílias. Eu vou falar agora no período de janeiro a setembro de 2020 em relação ao mesmo período de 2019, que é assim que o PIB vai sendo constituído, né? Serviço prestado às famílias, menos 38,6%. Papai do céu. Serviço de alojamento e alimentação, menos 40,2%. Outro serviço prestado às famílias, menos 30%. Serviço de informação e comunicação, menos 2%. Então, vocês estão observando que é realmente uma situação. Serviço de telecomunicações, menos 3,7%. Serviço de tecnologia da informação, 6%, aumentou. Serviços audiovisuais, menos 19,8%. Serviços profissionais, administrativos e complementares, menos 11,8%. Isso tudo estará num blog, tá? Essa tabela. Estou falando assim para vocês só acompanharem. Serviços administrativos e complementares, menos 13,7%. Transporte terrestre, menos 13%. Mesmo com a verticalização já, né? Isolamento verticalizado, né? Mesmo assim o serviço de transporte terrestre não. Transporte aquário, interessante, isso aumentou 11,2%.
Transporte aéreo, menos 37,6%. Armazenagem, serviços auxiliares ao transporte e correio, mais 2,2%, um crescimento. Outros serviços, 6,1%. Então observem que o setor serviço ele é importantíssimo para a economia. Em artigos que eu escrevi, tanto no jornal, como no blog, e também aqui no YouTube, né? Eu destaco que o serviço é importante. Né? Que não era para ser tão importante. O ideal seria que o setor industrial fosse maior do que os serviços. Mas é o estilo de país, é o nosso país. Né? Porque o ideal seria um setor agropecuário forte, né? Um setor industrial ou setor secundário, como quiserem, também com bastante, né, pujança, né, forte, né, robusto. E o setor terciário, serviço, seria um pouco menor, não seria 70% do PIB. Então, a pujança do setor terciário é preocupante. Isso faz parte da estrutura do país, né? Da estrutura do nosso PIB, a construção do nosso PIB. Os franceses vendem para nós avião a jato, de última geração, né? Eles não vendem apenas vinho, não. Então percebe-se que o setor industrial francês ele tem um peso. Isso é uma outra discussão, tá? Mas o setor industrial francês tem uma presença significativa, né, no PIB, porque eles detêm tecnologia. Aí que está o problema, né? Pesquisa e desenvolvimento, nós já conversamos sobre isso, né? A nossa indústria de bens de capital está declinando. Vocês podem analisar no vídeo de indústria, né? Que eu destaco ali, o bens de capital, poxa, que importantíssimo. É um segmento da indústria, né? Bens de capital, é um segmento importantíssimo para minimizar custos, né? Aumentar a produtividade, diminuir custos de produção, né? Poupador de mão de obra, matéria-prima, capital e de tempo também. Quer dizer, e o segmento bens de capital, né, que pertence à indústria, né? Dá uma olhadinha na indústria, o blog, acho que foi o penúltimo blog, se não me engano, penúltimo vídeo, né? Mas está no blog também, as tabelas, né? E o segmento bens de capital é em declínio, mas uma coisa horrorosa. Se o Brasil não tiver cuidado, por exemplo, baixar as tarifas alfandegárias, né? O que vai acontecer? Nós não vamos ter competitividade com outros países. Vai ser muito mais barato, né, importar dos franceses, dos ingleses, dos alemães, do que confeccionar aqui. Mas o problema é que quando você importa, você gera emprego no outro país. Está importando da França, está gerando emprego na França. E aqui o nível de desemprego aumenta, que por sinal já está bem debilitado, né? E então é tudo um conjunto, né? Você tem que ver também as linhas de crédito para incentivar a produção, né? Estimular os empreendimentos, né? Mas
nessa crise toda aí, todo mundo brigando com todo mundo, uma briga, né, dentro do próprio governo mesmo, né? Existe uma discordância ali. Então, tudo isso atrapalha, né, a expansão da atividade econômica. Então, é importante, você nada está isolado. A produção, a política monetária, né, que é quase que proibitivo você, o empresário, ir ao banco, captar linha de crédito, capital de giro, né, desconto duplicatas, é quase que proibitivo, baixa significativamente a sua margem de lucro, né, desestimula a produção. Aí tem a política cambial, tem o câmbio, né, tem as barreiras alfandegárias também, tudo isso é um conjunto, né? Tem a política fiscal, né? Essa política, a atitude do Bolsonaro, né? Esse auxílio emergencial. Se não fosse o auxílio emergencial, nós poderíamos ter até mesmo um caos social. O Bolsonaro foi inteligente, foi muito inteligente. E pela equipe econômica, a equipe econômica está ansiosa para tirar dinheiro da sociedade via tributação. Não é? Então eu já sugeri aqui, precisa de recurso? Tudo bem. Quem ganha mais de 4.600 e poucos reais não vai pagar 27,5%. O cara que ganha 300 mil reais ao mês paga 27,5% de imposto de renda na fonte. O sujeito que ganha 5 mil reais também paga 27,5% de imposto de renda na fonte. Pô, de 5 mil para 300 mil tem uma diferença grande. É claro que esse que ganha 300 mil, esse agente econômico, parabéns para ele, mas que ele pague mais imposto, que a alíquota seja maior. Se o governo está necessitando de recursos, aí quer jogar a CPMF, né, com outras denominações mais bonitinhas, mas que é CPMF, e que não serviu de nada para o Brasil, porque a princípio era para a saúde, e até onde eu sei, o setor, a saúde não foi beneficiada com a CPMF, conforme foi prometido pelo governo da época, aqui não vale a pena declinar nome, né? Mas todo mundo sabe. Então, a questão é essa. A questão é, vamos ver, novembro, outubro, não espero muito de outubro não, pode ser que outubro, né? Mas de qualquer forma, mesmo que haja um crescimento significativo em outubro, ou em novembro, ou em dezembro, recuperar essa perda, né, de renda vai ser muito difícil. Eu não acredito. A variação do PIB, a questão é de quanto será a variação negativa do PIB. Que será negativa, não tem nenhuma dúvida, mas nenhuma dúvida. E o setor serviço, é preocupante o que acontece com o setor serviço. Puxa vida, justamente num setor importante, 8,8% de declínio em relação. E de janeiro a agosto foi 9%. E todos os números, todos eles negativos, com expressão. E claro que isso gera desemprego, porque o setor serviço também, muitos segmentos aqui do setor de serviço são intensivos em mão de obra. Também debilita, né? Aí auxílio emergencial, mas o auxílio emergencial não pode ser para sempre. Vai ter um momento ali que o governo vai ter que fechar a torneira, não pode
né? E se o governo realmente está necessitando aqui a equipe econômica, né? Está querendo gerar o CPMF aí da vida, né? Com outra denominação, outra nomenclatura, né? Mais bonitinha, né? Tal. Mas imposto de renda. Repito, não pode um cidadão que ganha 5 mil reais ter uma alíquota de imposto de renda de 27,5% na fonte. E o sujeito que ganha 300 mil reais também ter uma alíquota, né, de imposto de renda na fonte de 27,5%. Não pode. Uma tremenda desajuste tributário. Né? Pessoal, por hoje é só. Vamos pedir muita coerência, né? E vigiar a equipe econômica, hein? Porque essa equipe econômica aí, eles estão porra aqui, como diria o outro, né? Com esse auxílio emergencial, com essas... Eles estão querendo, estão ávidos por recurso. Mas querem tirar recurso da classe média. O cara ganha 3, 4, 5 mil reais. Puxa vida, e os que ganham 300 ao mês, 200 ao mês? Os dividendos são isentos, tudo bem. Até uma certa faixa, isenta. Mas depois, não. Porque é muito simples. Eu tenho uma empresa e recebo dividendos de uma faixa de 1 milhão de reais ao mês, né? Mas é dividendo. Não pago por isento. Ora, por favor. Pessoal, muita paz, muito amor, muita paz profunda, aquela paz profunda que tanto necessitamos. Muito discernimento para as autoridades. Discernimento para as autoridades. Discernimento para as autoridades. Discernimento para as autoridades. Que assim seja, meu Pai. E assim está feito, graças a Deus.